Fala São Paulino, fala São Paulina, fala você ser humano que está chegando para mais um vídeo aqui do Tricolor em Pauta. Hoje era para ter live do fim de expediente do Tricolor em Pauta, né? Todo dia durante a semana às 5 da tarde a gente tá ao vivo aqui no canal, mas por alguns problemas técnicos hoje não foi possível, então eu decidi trazer um vídeo diferente aqui, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo aqui no canal, e é uma coisa que eu fazia de um formato totalmente diferente. Inclusive eu vou deixar aí ou tocando durante o vídeo enquanto eu vou falando, ou no card aí em cima para você assistir. Esse top 10, essa lista que hoje no caso é um top 5, né? Não é nem top 10, essas listas, top não sei o que, jogadores mais caros, jogadores isso, jogadores aquilo. Eu fazia no começo do canal, quando a gente ainda não tinha estabelecido o negócio do pós-jogo, o fim de expediente, os reacts, que foi uma febre ano passado no canal, acho que 2020 e 2021 choveu de react nesse canal. Então, hoje eu vou voltar a fazer o lista, o top 10, que hoje no caso é um top 5, jogadores perseguidos pela torcida do São Paulo. E aí, você que já tá vindo com raiva, você que já deu play no vídeo falando hoje o Celso vai me deixar puto, calma, pega o teu suquinho, pega o teu refrigerante, pega o teu café e me escuta, tá? Calma, pega toda essa raiva que você está sentindo e segura a emoção, tá bom? Eu vou contar o contexto histórico, vou dar a minha opinião também se o cara merecia ou não ser perseguido ou vaiado, né? Tem alguns caras aqui que eu acho que não mereciam as vaias que receberam, outros eu acho que não deveriam nem ter jogado profissionalmente futebol. Futebol não é nem jogado no São Paulo, é jogado futebol profissionalmente, tá bom? Então, segura a emoção, não tô passando a mão na cabeça de ninguém, vou dar a minha opinião, eu quero que você dê a sua nos comentários aí. Então, ó, segurou a emoção? Tá tranquilo agora? Tá calminho? Tá calminho? Então, beleza, continua o vídeo aí, que a gente vai falar do primeiro cara aqui, que está na capa desse vídeo, senhoras e senhores, e vocês sabem, se tornou uma polêmica, pois foi o craque do jogo de São Paulo e Red Bull Bragantino em Bragança, nesse último sábado pelo Campeonato Brasileiro, né, terceira rodada do Brasileirão. O São Paulo empatou em 1-1 e a transmissão da Globo elegeu Igor Gomes o craque do jogo, um dos caras mais criticados pela torcida do São Paulo nesta temporada. Vocês sabem o quanto eu falo do Igor Gomes nesse canal, o quanto eu acho que ele deixa de produzir ofensivamente, que ele não sabe às vezes a posição que ele joga, às vezes eu acho que ele entra meio perdido. O Rogério Ceni tem usado ele até de primeiro volante em jogos como, por exemplo, contra o Everton do Chile, usou em alguns momentos contra o Red Bull Bragantino. Contra o Red Bull, especificamente, eu acho que o Igor Gomes fez a melhor partida dele na temporada, junto com o primeiro jogo contra o Corinthians, na fase de grupos do Campeonato Paulista, ou melhor, na semifinal do Campeonato Paulista, pois valia mais, e pra mim ele jogou muito bem. Porém, no jogo contra o São Bernardo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, que a gente ganhou por 4-1, mas estávamos perdendo de 1-0, ele saiu aos 14 minutos do segundo tempo, se não me engano, o Caleri entrou no lugar dele, e ele sofreu muitas vaias da torcida, não sei se o estádio inteiro vai o Igor Gomes, eu sei que algumas pessoas apoiam, outras criticam mesmo pesadamente. E a minha opinião sobre o Igor Gomes, eu já cansei de falar pra vocês. Se ele decidir virar um segundo volante, eu acho que ele pode ajudar. Como um meia, ele não ajuda, porque ele mais volta pra marcar do que qualquer outra coisa. E aí, beleza, ele volta pra marcar, excelente, ótimo. Mas só voltar pra marcar não é suficiente no futebol de hoje. O cara tem que produzir, ele tem que dar passes longos, ele tem que dar passe vertical. Tanto por isso que o Luan perdeu um pouco de vaga nesse time. Então o Rogério Ceni dá essa desculpa de função tática. Mas uma coisa que também atenua a nossa boa vontade com o Igor Gomes é a questão do empresário dele, o Wagner Ribeiro. Que nos últimos anos, tanto quando era o Fernando Diniz quanto o Hernan Crespo, ele fazia críticas aos treinadores quando não colocavam ele em campo, pressionava porque dizia que o jogador era uma Ferrari e o treinador não sabia como conduzir. Então isso desgastou a nossa relação com o Igor Gomes, sendo que não é nem necessariamente o próprio Igor Gomes que disse essas coisas. O Igor Gomes sempre ficou quietinho, trabalhando na dele, ele sempre esperou as oportunidades, nunca ficou de biquinho, nunca entrou com má vontade. Eu nunca vi o Igor Gomes ser irresponsável em campo, como eu vi um outro jogador dessa lista, ou o Thiago Volpe, por exemplo, que eu nem vou colocar aqui, que pra mim o Thiago Volpe não tem discussão. Fez péssimas atuações que foram chaves ali para as nossas eliminações na última temporada. Eu acho que nem cabe falar de Thiago Volpe, de Pablo e Vitor Bueno aqui, que são todos horríveis. Esses caras, pra mim, não eram nem pra ter jogado no São Paulo Futebol Clube, ou, putz, jogou, deu oportunidade, viu que não dá, manda embora, sabe? Como a gente fez com outros jogadores, um exemplo de Chiesa aqui, que a gente trouxe lá do Nordeste, eu não lembro se ele tava no Vitória ou no Bahia, trouxemos ele pro São Paulo, não jogou nada, nos desfizemos do cara. Agora, com Pablo, com Vitor Bueno e com Volpe, a gente deu anos de oportunidade, demos temporadas de oportunidade. Então, pra finalizar sobre o Igor Gomes, eu acho que ele é um rapaz que é útil, pode ajudar
como um segundo volante, mas se ele decidir virar meia, não dá certo. Se o Rogério Ceni achar ele como um segundo volante, por mim, tudo bem. Eu acho, por exemplo, que ele ajudou muito contra o Red Bull Bragantino, mas não adianta o Rogério Ceni colocar ele no banco 2, 3 jogos e o empresário dele vir falar alguma besteira, ou o próprio jogador falar alguma coisa, ou jogar mal, né? Porque o Igor Gomes joga 2 bem e 10 ruins, então é uma coisa que a gente pega muito no pé dele e que realmente acontece. Eu acho que ele é um jogador profissional de um São Paulo Futebol Clube e está passível a críticas. Agora, perseguir o cara, vaiar o cara quando ele toca na bola no estádio, isso eu sou totalmente contra. Igor Gomes. Igor Gomes, exatamente, que jogou como primeiro volante, né? Vai falar agora. O Bragantino é uma excelente equipe. Uma pena a gente não ter saído com os 3 pontos. Acho que a gente poderia ter feito o gol, mas acho que tem que exaltar a nossa entrega e sim como a gente propôs no nosso jogo. Foi um grande espetáculo e daqui pra frente é só pra cima. Obrigado, Igor. E agora a gente vai pro próximo da lista, que esse aqui falando em vaiar a cada toque no pé, esse aqui é cada toque no pé que deu no jogo entre São Paulo e Capivariano, que o São Paulo venceu por 4-2, Capivariano, eu nem sei o nome do time, rapaziada, com certeza vai estar tendo imagens aí do jogador enquanto eu falo com vocês, contra o Capivariano no Pacaembu, é isso mesmo, rapaziada, que a gente venceu por 4-2, o volante, meia, Maicon, que se destacou muito no Grêmio, venceu vários títulos no Grêmio. No São Paulo, ele foi contratado em 2012, ficou ali até meados de 2015, até essa época aí das vaias. Ele pra mim teve uma atuação brilhante num jogo que o São Paulo jogou contra os reservas. Não, pegou os reservas e jogou contra o titular do Corinthians, perdão. E o São Paulo deu um chocolate em pleno Pacaembu antes do Corinthians ir para o Mundial. Ou seja, carimbamos o passaporte ali do nosso rival, vencendo por 3-1 de virada com o nosso time reserva, pois estávamos poupando o time titular para a final da Sul-Americana, que já era naquela semana ali, já era mais próximo do que o Corinthians ir para o Mundial, por exemplo. Então o São Paulo mandou a campo um time reserva, gols de Maicon e Douglas, sim, o Douglas que foi para o Barcelona. O Maicon nesse jogo contra o Capivariano, ele foi extremamente vaiado a cada toque na bola. O Maicon não podia pegar na bola que ele era vaiado. O Maicon, eu acho que ele tem um pouquinho do problema do Igor Gomes, que era, ele jogava 2, 3 partidas boas e o resto ruins. Ele não era um cara muito regular, mas é um cara que o Muricy Ramalho confiava muito. E o Maicon não era nenhum menino na época, não era nenhuma joia de Cotia, nem ninguém que a gente poderia fazer um dinheiro. Era um cara de 30 anos, porém que tinha um bom passe, tinha uma boa finalização de fora da área e nesse jogo em específico jogou muito bem. Então nesse jogo em específico não explicam-se as vaias. Eu acho que ele teve outras partidas ruins com a camisa de São Paulo, algumas boas. Eu acho que o Maicon era um jogador comum, era um jogador útil, um jogador nota 6,5. O mesmo que eu falo aqui no canal, como já falei algumas vezes sobre o Tietê, se aplica ao Maicon. Eu acho até que o Maicon tinha mais qualidade no passe e na finalização de fora da área do que o próprio Tietê, que eu acabei de citar. Mas era um jogador que eu acho que também sofreu críticas desproporcionais. Acho que um cara desse iria mudar a história do São Paulo Futebol Clube? Iria ser campeão de alguma coisa, decidindo um título? Acho que não. Acho que não, mas era um jogador útil que eu achava importante ter no elenco, era um cara com um bom passe, era outro que eu acho que devia ser mais utilizado como um meia na ausência do Paulo Henrique Ganso do que como um segundo volante, porque ele não era um cara tão dinâmico, não marcava tanto, mas não era um cara horroroso, não era um pereba com a bola no pé. Toda vez que fica pegando no meu pé, tudo é Maicon, tomou o gol é Maicon, perdeu a bola lá é Maicon, o presidente tá ali, fala com ele, pô, trabalho pra caramba, posso não ser um craque, mas sou jogador de grupo. Tô aqui pra ajudar, não tô aqui de brincadeira não, nem sou nenhum moleque. Tenho 30 anos, tô jogando aqui, dando minha vida aqui pelo clube. Eu tô 4 anos aqui, não é de brincadeira não. Eu não caí do céu aqui não, tá? E você pensa em deixar o São Paulo? Não é pensar em deixar não, eu vou trabalhar sério. Agora, se eu sou o problema, conversa com o presidente ali. Rapaziada, no próximo eu vou fazer um 2 em 1, porque aconteceu no mesmo jogo. Em junho de 2004, Palmeiras e São Paulo se enfrentavam no Pacaembu. A torcida do São Paulo já entrou de bode com o time, porque vinha de uma eliminação, não me lembro agora se era uma Libertadores ou um Campeonato Paulista. A torcida do São Paulo já tava puta, já foi com aquela raiva no coração, já foi assim, pode vencer de 5-0 do Palmeiras hoje, que a gente vai sobrar pra alguém. E além de ser uma derrota, sobrou para 2 caras que os dois eu tenho na minha lista de no mínimo top 5 ídolos ou top 10 de ídolos, que são Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Eu vou começar pelo Luiz Fabiano, porque ele estava de saída do São Paulo e nesse jogo contra o Palmeiras, além da gente vir de uma eliminação, ele perdeu um pênalti e ele bateu muito mal, muito mal.
O Sérgio, goleiro do Palmeiras, defendeu e boa parte da torcida começou a gritar: Luiz Pipoqueiro! O camisa 9 do São Paulo tem a chance do empate, mas ele cobra e Sérgio defende. O que parecia impossível acontece. Luiz Fabiano, xingado pela sua própria torcida. Visivelmente abalado, o atacante do São Paulo vai pro vestiário sem dar entrevista. Então, Luiz Fabiano saiu daquele jeito do São Paulo, que esse foi praticamente, se eu não me engano, o último jogo dele, que ele partiu lá pra Portugal. Acho que ele foi jogar no Porto ou na França, não me lembro agora, acho que ele primeiro foi para o Porto. Então, continuando, Luiz Fabiano foi um dos caras que foi vaiado. Inclusive, gente, eu estava lá, esse aqui ninguém me contou, eu não vi em vídeo, eu não vi em notícia, eu estava lá no jogo de despedida do Luiz Fabiano em 2015, né, esse de 2004, eu era muito novinho, acho que eu tinha meus 9 anos de idade, não me lembro, agora pra fazer conta eu sou um horror, os senhores sabem. Mas no jogo de despedida do Luiz Fabiano, na vitória por 3-2 sobre o Figueirense em 2015, gols de Luiz Fabiano, Allan Kardec e Thiago Mendes. O jogo, inclusive, que decretou a nossa ida para a Libertadores de 2016, na qual chegamos na semifinal. O Luiz Fabiano, por parte da torcida, era chamado de Luiz Pipoqueiro e outra gritava o nome dele, Luiz Fabiano. Virou quase que uma guerra ali da torcida, que na época estava vaiando também os dirigentes da época, Ataíde Gil Guerreiro e os outros que ainda estavam comandando o São Paulo. Lembrando que esse jogo contra o Figueirense foi o posterior àquela derrota por 6-1 sobre o Corinthians, na Arena do Corinthians, que eles comemoraram o título brasileiro e, né, meteram essa goleada na gente. Então, a despedida do Luiz Fabiano foi bastante mexida com toda essa situação contextual dessa grande derrota para o rival. E também o próprio São Paulo flertou com a derrota nesse jogo. O Luiz Fabiano abriu o placar por 1-0, nós sofremos a virada do Figueirense de 2-1 e no finalzinho, nos últimos minutos da partida, aos 40 do segundo tempo, Allan Kardec faz um gol e num chute de fora da área o Thiago Mendes faz o 3-2 e o São Paulo vira esse jogo na despedida do Luiz Fabiano, que ele chorou inclusive, mas é um cara que eu tenho como ídolo e no passado foi extremamente criticado pela torcida. Rapaziada, nesse mesmo jogo de 2004, um outro ídolo meu foi vaiado, que foi ninguém mais, ninguém menos do que Rogério Mito Ceni. Rogério, que nesse jogo deixou a bola escapar ali pro Wagner Love fazer um dos gols do Palmeiras, se não me engano foi o segundo gol, foi extremamente vaiado e outros jogadores que jogaram com o Ceni nesse jogo, jogaram nessa época como Souza, né, o grande meia Souza do São Paulo, que era, inclusive jogava muito, saudades, e o volante Renan, que é cria do São Paulo, jogou também na Portuguesa, relatam que foi a única vez que eles viram Rogério Ceni chorar e naquela semana Rogério Ceni estava extremamente chateado, extremamente baqueado por ter sido vaiado pela torcida, né? Que ele era na época um dos ídolos do torcedor, mas ainda não era o mito, não era a figura astronômica, não era a figura lendária Rogério Ceni, pois ainda não tinha conquistado nenhum dos títulos brasileiros, nenhum título mundial, nem de Libertadores, que veio no ano seguinte, em 2005, mas esse episódio dessas vaias fizeram o Rogério Ceni entregar o cargo dele para a diretoria do São Paulo da época. Entregou ali, falou com o Juvenal Juventus, que na época era diretor de futebol, falou, ó, quero sair, vou sair, ó, se vocês acham que eu não dou conta, tá meu cargo aqui à disposição e eu saio. Pelo menos é o que relatam os veículos de imprensa da época. A diretoria do São Paulo não gostou nem um pouco, falou, não, você vai ficar aí, você fique quieto, você é o nosso goleiro, você é o nosso craque aí do gol, você é nosso goleiro artilheiro, você fique aí. Rogério Ceni ficou e o resto é história, rapaziada. Por último, esse aqui eu acho que mereceu e muito as vaias. Pra provar que ele, né, nem sempre o torcedor está errado e nem sempre o torcedor está certo, eu deixei esse cara aqui por último, que pra mim, ele entra na lista de jogadores que eu vi atuar profissionalmente, que pra mim não tinham a menor condição de estar num campo profissional de futebol, que é o senhor Lucão. E esta é a minha opinião, eu não tenho nada contra a pessoa, eu estou aqui falando do profissional Lucão, né? Já tô salvando aqui os advogados do Tricolor em Pauta, né? Pra não dar aquele desgaste pra gente. Rapaziada, eu cansei de ver este rapaz, o senhor Lucas, né? Ou o Lucão, como é o apelidado, eu cansei de ver ele falhar, entregar diversas vezes e depois olhar com aquela cara de anos para a torcida, para os companheiros. Inclusive, eu acho que o próprio Rodrigo Caio, que nem era tão ruim assim, eu acho ele um zagueiro medíocre, acho que até ele teve atuações ali horríveis, porque ele tentava cobrir tanto ele quanto o Lucão, tentava meio que jogar por dois. Agora, quando o Rodrigo Caio jogava com o Rafael Tolói ou com o Maicon, que são zagueiros de verdade, né, são profissionais de verdade, o Maicon zagueiro, tá, que hoje está no Santos.
Aí beleza, aí o Rodrigo Caio até dava uma melhoradinha, acho que ele ficava menos medíocre. Mas o Lucão, pra mim, é um rapaz que não poderia ter atuado profissionalmente no futebol. Inclusive ele foi para Portugal e também não teve sucesso lá, não teve sucesso em lugar nenhum. O senhor Lucão, pelo menos até o momento, né? Não sei se amanhã ele vai virar o Beckenbauer, o Maldini, né? Não sei, não sabemos se amanhã ele pode acordar com um pouquinho do futebol do Sérgio Ramos. Mas até hoje, 25 de abril, esse rapaz não demonstrou a que veio do mundo futebolístico. Inclusive, em uma dessas últimas partidas com a camisa do São Paulo, ele deu essa entrevista aí. E Lucão foi quem mais ouviu e quem mais sentiu. Os que estavam em campo, acho que eu era um dos únicos que não podia errar hoje. Então, eu acho que fui infeliz ali. Fui tirar a bola, se a bola tivesse passado era um lance normal. Mas fui infeliz no lance, a bola bateu, ele acabou fazendo o gol. Mas é essa coisa, enquanto eu estiver aqui, eu sei que eles vão sempre pegar no meu pé, isso é normal. Mas é coisa de... eu tenho que saber lidar com isso e tem que ser muito profissional. Mas para alegria de muitos aí, já eu tô indo embora e tá tranquilo. Mas tem certeza que vai sair? Sim. Rapaziada, nem sempre a torcida está errada e nem sempre também a torcida está certa, porque a mesma torcida que vaiou o Rogério Ceni hoje o tem como ídolo, e aí eu estou falando como jogador, eu não estou falando do treinador, que a gente tem que criticar quando fizer besteira e tem que elogiar quando ele ir bem e tem que acompanhar de perto o trabalho do Ceni. Então, a mesma torcida que vaiou o Luiz Fabiano num dos últimos jogos dele com a camisa do São Paulo é a mesma que lotou o Morumbi na volta dele. Não sei se por arrependimento. Eu poderia até citar aqui o dia em que o Kaká foi vaiado, mas eu não quero encher linguiça nesse vídeo só pra mostrar pra vocês que às vezes a gente realmente passa do ponto. Não estou fazendo esse vídeo aqui pra defender o Igor Gomes. Acho que quando ele for mal a gente tem que criticar, tem que vaiar sim, porque o torcedor tem todo o direito de vaiar. Agora perseguir o cara, a cada toque na bola dentro de uma partida vaiar o cara, como fizemos com o Thiago Volpi no jogo contra o Everton do Chile, é uma coisa totalmente diferente. E acho que a gente tem que ver se o cara merece. O próprio Thiago Volpi, que eu acabei de citar, recebeu aplausos no início do jogo, no aquecimento e tudo mais. Eu vi a torcida aplaudindo, querendo que o cara dê o seu máximo. Mas aí dentro do jogo o cara foi responsável, que quase resultou no gol dos chilenos. Aí a torcida perdeu a paciência. Então o importante é a gente ficar em cima, apoiar quando tiver que apoiar, criticar quando tiver que criticar, mas saber dosar também, porque numa dessas esse menino pode virar sim um grande jogador. Ele é um menino de 23 anos, ele é um jovem sub-23. Óbvio, muitos de vocês vão falar, pô, eu com 23 anos já tinha filho, já tinha não sei o quê. Tá bom, você, especial, você quer um prêmio, você quer um abraço, meu amigo? Toma aqui o seu abraço virtual. Mas estamos falando de um jovem de 23 anos que recebe muito bem pra isso, a gente vai criticar ele aqui quando tiver que criticar, mas quando ele for bem, como no jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente vai elogiar o rapaz. Afinal, eu não sei vocês, mas ele não pegou a minha mulher, não pegou a mulher de vocês, eu espero. Então pra que a gente vai ficar com esse rancinho eterno? É porque o rapaz foi comparado com o Kaká, é porque o empresário dele fala muita besteira. Então a gente tem que criticar essas outras pessoas. Quem fez a comparação e o empresário do cara. Bom, rapaziada, esse foi um vídeo extremamente diferente aqui do Tricolor em Pauta, mais com narração em off do que qualquer outra coisa. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram desse formato aqui de top 5, se vocês querem um top 10, se vocês querem que eu faça isso de outros clubes ou de competições, como eu já fiz no passado aqui no Tricolor em Pauta. Fechou, rapaziada? Tamo junto e vamos São Paulo!